Olá, pessoal da Escola Cândido Mariano, do segundo ano, A e B. Sou a professora Ellen e nesse vídeo nós vamos dar início ao nosso conteúdo do terceiro bimestre, certo? Espero que vocês estejam todos bem, que vocês estejam conseguindo ficar em casa nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Mas então vamos lá, não deixe de assistir os vídeos, o material escrito, né? Essa parte que eu vou usar, esses slides que eu vou usar para gravar o vídeo, está disponibilizado lá no Classroom, também tem no livro didático de vocês. Então não deixem de estudar, qualquer dúvida, estou à disposição. Então nós vamos começar a falar nesse bimestre sobre temperatura, sobre calor, formas de transferência. Então esse é o início do nosso bimestre. Mas historicamente, hoje o que a gente entende sobre calor e temperatura nem sempre foi assim. Então tinha um termo que foi criado por Lavoisier que se chamava calórico. E o que seria esse calórico? Eles acreditavam que o que a gente conhece como calor hoje, ele seria um fluido muito leve e invisível, que ele conseguia se transportar de um corpo para o outro, e quando esse material recebesse esse calórico, ele esquentaria, e quando ele perdesse calórico, ele esfriaria. Então ele considerava esse calórico como uma coisa que tivesse massa. Então o calor para eles, naquela época, era considerada uma partícula, vamos assim dizer. Só que hoje a gente sabe que não é assim que acontece. Aí vai passando o tempo, né? E os primeiros fatos que a gente observa, né, que foram observados sobre o aquecimento e o resfriamento dos materiais, melhor dizendo, a maioria deles, quando eles se aquecem, eles dilatam, ou seja, eles aumentam de tamanho, e quando eles resfriam, eles se contraem, ou seja, eles diminuem. Por que a gente fala que é a maioria deles? Por exemplo, a água ela tem um comportamento diferente. A água a uma certa temperatura, ela expande. Quando a gente resfria muito a água, ela expande ao invés de contrair. Como que a gente pode observar isso no nosso cotidiano? Se a gente deixa uma garrafa d'água, a gente enche bem a garrafa, uma garrafa PET, por exemplo, para a gente fazer aquele tereré depois, se formar gelo, e a gente esquece ela lá no congelador, no freezer, o que acontece com a garrafa? Ela estufa, não é isso? Que fica com a bundinha estufada, que a gente não consegue nem deixar ela em pé. Então, a água, ao invés de contrair nessa baixa temperatura, ela expandiu, ela dilatou. Então, por isso que a gente fala que a maioria deles acontece isso quando a gente aquece, dilata, quando a gente resfria, contrai. Aumenta, diminui. Outra coisa sobre os materiais, normalmente quando o material ele é sólido e a gente aquece esse material, ou seja, aumenta a temperatura desse material, ele se torna líquido, e quando a gente aumenta ainda mais essa temperatura, ela vira vapor ou gás. Onde que é muito simples para a gente verificar isso, talvez tenha sido um dos primeiros materiais, primeiras substâncias que isso foi observado, com a água. Pensa no gelo. O gelo é água sólida, né? Se a gente fornece aqui, ó, se aumenta a temperatura desse gelo, ele vira líquido. Se aumenta a temperatura desse líquido, a água vira vapor. Então é isso que está dizendo aqui, certo? Então vamos para o próximo. Vamos pensar, a gente está falando tudo isso para falar sobre temperatura. Vamos fazer um experimento. Se você for fazer isso em casa, tome cuidado, tá, pessoal? Nós vamos pegar uma bacia que seja, né, uma cuba, colocar água bem fria, na outra uma água quente, mais ou menos quente, né, que vocês colocarão a mão dentro, e uma outra terceira com uma água morna. Vocês colocarão uma mão na água fria, a outra na água quente. Gente, cuidado com essa água quente aqui, se vocês forem fazer, tá? Não pode ser muito quente, senão vai queimar vocês. Então, vocês coloquem a mão nessas duas bacias aí, que sejam, cubas, enfim, e deixa por alguns segundos. Depois, essas duas mãos virão para essa bacia com a água morna, nem tão quente nem tão fria. Vocês vão perceber que a mão que estava colocada na água fria, quando a gente colocar ela lá na água morna, a sensação que a gente vai ter é que a água está quente, que aquela água morna ela está quente. Já a mão que estava na água quente, quando a gente colocar ela na morna, a gente vai ter a sensação que essa água está mais fria. Então, o que a gente fez? Fez uma percepção, né? Usou o tato para perceber essa questão, essa variação de temperatura. Mas ela foi eficiente? Não, porque para cada mão, vamos dizer assim,
a percepção da água morna ela foi diferente. Para uma a água estava quente, para outra a água estava fria. Então, o tato ele não é um bom método para verificar a temperatura. Até porque, quando eu disse para vocês, tomem cuidado com essa água quente que vocês utilizarão. Não pode ser muito quente. Então, o corpo humano ele tem essa limitação, senão a gente vai se queimar. Ninguém vai pôr a mão numa água fervendo, ninguém vai pôr a mão num óleo quente. Não, né? Se a gente fizer isso, a gente vai se machucar, vai se queimar. Então, não façam isso. Então, o tato ele não é suficiente para a gente verificar, medir essa temperatura. Então, o que a gente precisa? Então, para verificar essa temperatura, foi necessário a gente criar um aparelho para verificar essa temperatura entre dois corpos. E esses aparelhos são chamados de termômetros. É comum, né? No nosso cotidiano, a gente vê esses termômetros. Então, aqui está o termômetro digital, aqui está o termômetro com infravermelho, que infelizmente a gente está vendo um uso grande dele agora por conta da pandemia. E aqui tem um exemplo de termômetro de mercúrio. Porém, no Brasil foi proibido a produção e a venda desse tipo de termômetro no ano de 2019, janeiro de 2019, por conta do mercúrio ser um metal tóxico, metal pesado tóxico. Inclusive, antes também era colocado nas lâmpadas fluorescentes esse mercúrio, e aí tem um tratado internacional para a gente deixar de usar esse metal pesado. Era bem comum, é que vocês são super jovens, às vezes isso aqui quebrava e a gurizada ficava brincando com o mercúrio que saía daqui, porque a hora que ele saía de dentro desse tubo, ele ficava em formato esférico. E aí o povo achava que era bolinha de metal para brincar. E se contaminava. Então esse tipo de termômetro ele não é nem produzido nem comercializado mais no nosso país. Esse aqui talvez seja o mais comum, né? Que a gente usa aí para verificação da febre e tal. Então é isso. Mas falamos sobre a temperatura e ela não tem uma definição, né? Então a gente ainda não conseguiu uma definição única. Tem várias vertentes. Mas sempre para a gente medir essa temperatura, ela é algo comparado, né? Ela é uma comparação. E eu preciso que o meu sistema ele esteja em equilíbrio para eu medir essa temperatura. Porque se a temperatura ficar aumentando ou diminuindo, eu não consigo ter essa comparação. Certo, pessoal? Então é sempre uma comparação. E aí, quando a gente tem dois corpos que estão igualmente quentes, ou seja, eles têm a mesma temperatura, a gente diz que esses corpos eles estão em equilíbrio térmico. Aí mais para frente nós vamos falar sobre as leis da termodinâmica. E esse lance do equilíbrio térmico é a lei zero. Então, se ela é a lei zero, tinha 1, a 2, a 3, aí viram que tinha uma lei que era ainda mais fundamental que essas outras 3. E aí a gente chamou de lei zero. Então, o que é o equilíbrio térmico? Um corpo estar na mesma temperatura que o outro. E como isso acontece? Se a gente aproxima dois corpos que estão com temperaturas diferentes, eles irão trocar calor até que os dois atinjam a mesma temperatura. Sobre o calor, nós vamos falar nas próximas aulas, tá? E aí, na próxima aula, eu vou falar com vocês sobre as escalas termométricas. Porque nós dissemos que tem como medir a temperatura usando o termômetro, mas que números são esses? Como a gente compara isso? É usado no mundo inteiro da mesma forma? Então, por esse vídeo eu vou ficando por aqui. E no próximo vídeo nós falaremos sobre as escalas termométricas, as principais escalas termométricas. Até a próxima. Tchau, tchau.